eu falei da importância da educação em diabetes. Porque muitas vezes o que acontece? A gente sempre tenta tirar vantagem das situações que a gente vive no nosso dia a dia. E aí o que a gente vê muitas vezes acontecer? O portador de diabetes começa a fazer exercício, ele percebe, ó, o dia que eu faço exercício, bacana, minha glicemia baixa. Depois do exercício, até tem que comer às vezes um pouco a mais para evitar fazer hipoglicemia. Isso de primeiro momento faz parte do processo de adaptação, mas ele não deve perdurar para sempre, porque isso atrapalha também no resultado que a gente quer, principalmente quando a pessoa precisa aí de repente modificar a composição corporal desse indivíduo. Então a gente não pode ficar, depois do treino, ficar comendo lá um monte de coisa, principalmente com base em carboidrato, que certamente vai ganhar aí peso corporal, principalmente pela gordura, que muitas vezes nesse momento não é interessante. E aí qual o detalhe? A educação ela é importante porque o indivíduo percebe tudo isso, aí que ele começa a fazer. Ah, hoje eu vou treinar, então beleza, eu vou treinar à tarde. Então de manhã, tuxa tudo quanto é tipo de comida aí, porque ele sabe que à tarde ele vai fazer exercício e vai diminuir a glicemia. Isso é verdade? Sem dúvida alguma. Só que se ele chega sempre hiperglicêmico no treino, o exercício vai fazer a parte dele, mas a médio e longo prazo os objetivos geralmente eles acabam ficando comprometidos, seja eles quais forem, seja relacionado ao próprio controle do diabetes ou mesmo aí o trabalho que seja, de hipertrofia, aumentar o consumo de oxigênio, está querendo melhorar aí a modalidade esportiva onde ele está inserido. Então, tudo isso são situações que a gente precisa, sim, trabalhar em conjunto. Se não trabalhar em conjunto, e assim, na verdade é um desafio grande, né, e de sincronismo, porque todos os profissionais envolvidos, eles têm que serem comunicados também. Porque esses ajustes, por exemplo, por isso que eu falo, o profissional de educação física é o que mais tem contato. É uma vantagem para a gente. E nós somos a ponte entre resolver logo esse problema ou ficar empurrando com a barriga aí para ver até onde vai. Então o detalhe é, sim, nós como profissionais de educação física, fazer lá um relatório do que está acontecendo, mede a glicemia antes, mede depois, às vezes se chega a hiperglicêmico ou hipoglicêmico, faz as correções necessárias aí, durante o treino vai medindo a glicemia também e vai anotando o que está acontecendo. E outra, mantém contato com o portador de diabetes depois do exercício, para saber o que aconteceu. O que aconteceu 1 hora, 2 horas depois? Porque é muito comum, por exemplo, dependendo do tipo de treinamento que foi feito, o quanto representou, né, o volume, a intensidade daquele dia de treino, daquela sessão de treinamento, ele treinar, mediu a glicemia antes, mediu depois, estava super tranquilo, foi para casa, se alimentou e vai fazer hipoglicemia 5 horas depois. Isso pode acontecer. E normalmente no portador de diabetes tipo 1, obrigatoriamente tem sim que fazer algum ajuste aí, principalmente na insulina basal, quando isso acontece. Só que quem que vai fazer esse ajuste? O médico. E o médico vai fazer o ajuste com qual informação? Com a que nós, profissionais de educação física, mandarmos para ele. Porque aí ele vai fazer o cálculo, porque não adianta você simplesmente falar para o médico, ó, eu estou fazendo exercício com o seu paciente aqui e ele está fazendo hipoglicemia depois do exercício. Tá, e falta o complemento. É aí que a gente ganha a confiança do médico. Porque você falar para ele, falar, olha, tenho percebido episódios repetidos após o exercício, 3 horas depois, entre 2 e 3 horas depois, o seu paciente está fazendo hipoglicemia. Então, dessa maneira, ele vai fazer o ajuste necessário aí na insulina, ou mudando o horário que está sendo aplicado, a quantidade, aí ele que vai decidir o ajuste que vai ser feito. Mas a gente manda a informação correta. Porque não adianta chegar lá para o médico, às vezes eu vejo que as pessoas, né, já aconteceu já de pessoas comentarem comigo, falar, olha, eu levei minhas glicemias lá, falei que eu estou fazendo exercício, aí está fazendo hipo, e o médico nem, ele olhou e falou, ah, tudo bem. Por quê? O modo que foi passada a informação não representou nada para ele. Porque o primeiro detalhe que a gente tem que ter é, está fazendo hiperglicemia? Quantas vezes fez em um determinado período? Porque a gente tem que ver o que é repetitivo, porque a variação da glicemia ela é normal, inclusive em quem não tem diabetes. Em quem tem diabetes,
Seu aluno ele vai chegar lá, chegou para treinar com 200 e alguma coisa. Ótimo, vai lá e treina. No outro dia ele chegou com 180. Perfeito, vai lá e treina também. Agora, toda vez que vai treinar, tá chegando com mais de 280, então tem coisa errada, tá chegando hiperglicêmico. Nós treinamos, sei lá, 3, 4 vezes na semana, e dessas 4 vezes, 3 vezes estava com a glicemia super alta. Então tem coisa errada aí. Ou vem fazer exercício, faz hipoglicemia no meio do treino. Na outra aula, vem fazer exercício, hipoglicemia de novo no meio do treino. Quer dizer, começa a repetir os episódios, é aí que a gente tem que pegar e ficar atento e o mais rápido possível entrar em contato, principalmente aí com o médico e informar o que está acontecendo. E passar a informação, primeiro, com que intensidade que você estava trabalhando ali, né? Com qual volume, qual a característica do treino que você estava dando. Quanto estava representando aquele treinamento em termos de carga para aquele indivíduo que você está treinando. Porque isso também muda, isso é dinâmico. Então aí vocês começam a entender a complexidade do negócio. Então não adianta você simplesmente falar para o médico, tá treinando, treinou, fez hipoglicemia. Uma vez. Não vai mexer na insulina por conta disso. Foi um episódio isolado. Então nós, como profissionais de educação física, precisamos sim sermos organizados e observarmos o que está acontecendo, manter um contato mais próximo sim com o nosso aluno com diabetes. Hoje é muito fácil, né? O WhatsApp está aí, Telegram. Então, sabe, a gente tem várias maneiras de estar entrando em contato, porque a gente sabe que a nossa vida ela é realmente muito corrida. Eu mesmo, quando eu trabalhei só como personal trainer, eu dava uma aula atrás da outra. Às vezes, uma hora ou outra que eu parava para comer alguma coisa, que eu ia dar uma olhada se tinha alguma mensagem para mim. Então a gente sabe dessa rotina que a gente tem. Mas é algo que é bastante dinâmico e é importante. O importante é sim trocar as informações. E com base nessas informações, fazer uma planilha de controle, fazer um relatório. E quando o seu aluno for para o médico, mandar para ele essas informações. Quanto mais riqueza de informações forem colocadas nessa planilha, nesse relatório, aí sim isso norteia o médico, você está dando referência para ele. Em que situação que está acontecendo? Olha, eu percebi que nas últimas 2, 3 semanas, sempre depois de 3, 4 episódios, depois do treino, 3 horas depois está fazendo hipoglicemia. Então você está dando uma referência, não é uma coisa pontual. Pontual sempre vai acontecer. Em quem não tem diabetes, a glicemia varia. Em quem tem, então, vai lá para cima e vai para baixo. É assim que funciona. E aí depende do quê? Ficar medindo a glicemia várias vezes, ficar acompanhando no sensor. É isso que a gente tem, são os recursos que a gente tem aí para monitoramento da glicemia, tanto durante o exercício, no pós-exercício, isso aí faz parte da rotina de quem tem diabetes. Não existe esse negócio de você conversar com alguém, você vai falar assim, eu tenho diabetes. Você tem? Poxa, e você mede a sua glicemia? Meço. Quando? Quando eu acordo. E, né? Então, não dá certo medir a glicemia uma vez por dia. Você pode até medir uma vez só, se o seu controle está bacana, quem tem diabetes tipo 2, vai medir uma vez, mede, mas mede em momentos diferentes, para saber como é que está o seu tratamento. Porque não adianta nada você manter um padrão, todo dia acordo de manhã e minha glicemia está 138. Tá bom, de manhã. E quantas horas você estava sem se alimentar? Você dormiu um período. Qual foi o horário que você fez a última refeição no dia anterior? Porque qualquer pessoa, tendo diabetes ou não, ficando um tempão sem comer, a glicemia vai cair. Mas e depois que você come, o que acontece? E quando vem fazer o exercício, o que acontece? Então isso é importante, não tem como, tem que medir a glicemia mais vezes. Ou pelo menos em horários diferentes, a pessoa aí não está quase fazendo exercício. Mas quando está fazendo exercício, principalmente no início, medir antes, muitas vezes medir durante, medir depois, medir uma, 2 horas depois, para ir acompanhando se está fazendo hipoglicemia, se não está, se está mantendo mais ou menos um padrão que é seguro, para aí sim, se for necessário, fazer algum ajuste, e fazer algum ajuste rápido também, né? Não é, não é deixar para daqui 3 meses, quando voltar no médico, você conversa com ele. Durante esse período, fez trocentas hipoglicemias, comeu pra caramba, treinou, em vez de melhorar, piorou, ganhou mais peso. Então, sabe, é algo que a gente precisa realmente ficar focado nesse. Assim, ficar atento a essa situação.